mais elementos pesados, considerada de maior metalicidade do que uma estrela nascida mais cedo no universo. Quando uma estrela massiva contém muitos elementos pesados, ela tende a perder grande parte de sua massa através dos ventos. E se ela perde muito de sua massa, também perde muito de sua rotação. E ela acaba girando devagar demais para formar uma explosão de raios gama. Então alguma coisa está acontecendo com as estrelas Wolf-Rayet hoje, que está indo lá e desarmando as bombas. Então, elas ainda estão explodindo como supernovas, mas bem menos delas estão levando essa supernova para a etapa seguinte, que é a explosão de raios gama. Poderiam esses freios desacelerar a Wolf-Rayet 104 o suficiente para deixá-la inofensiva para a Terra? Muitos astrônomos acreditam que sim. Mas e se eles estiverem errados? A 8.000 anos-luz de distância, a Terra realmente está na zona de perigo? Quando a Estrela da Morte, chamada WR-104, finalmente explodir, ela tem o potencial de lançar uma mortífera explosão de raios gama diretamente na direção da Terra. Acredita-se que essa estrela esteja a cerca de 8.000 anos-luz de nós. Mas isso é perto o bastante para uma explosão de raios gama afetar o nosso planeta? Já que estamos de 5 a 8.000 anos-luz de distância, estamos na zona de perigo. A vida na Terra pode ser muito afetada quando essa radiação nos alcançar. Se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes maior, eu acho que ficaríamos bem. E se estivesse a uma distância 2 ou 3 vezes menor, estaríamos tremendo de medo. Mas ela está no limite onde se poderia esperar que alguma coisa acontecesse. Mas provavelmente não vai nos assar enquanto estivermos dormindo. Talvez uma vez a cada tantos bilhões de anos, haja uma explosão de raios gama suficientemente próxima e suficientemente voltada na nossa direção para nos preocuparmos. No universo, há estrelas da morte de todos os tamanhos. Mas as estrelas não são as únicas entidades capazes de tal violência. O universo também abriga galáxias da morte como a 3C321, também conhecida como a Galáxia Estrela da Morte. A galáxia 3C321 é uma daquelas com um buraco negro gigantesco no meio, com milhões de vezes a massa do nosso Sol. E bem na periferia do buraco negro, o movimento caótico de campos magnéticos e a atração gravitacional incendiaram um jato de partículas de alta energia. Esses jatos não são incomuns, mas este está castigando seu vizinho mais próximo. O caso da galáxia 3C321 é muito interessante, porque acontece que existe uma outra galáxia a 20.000 anos-luz de distância. As estrelas naquela galáxia estão sendo castigadas pelas partículas energéticas e pela radiação de um desses jatos. Dan Evans, um astrônomo de raios-x, tem acompanhado a galáxia Estrela da Morte e seu comportamento violento do Centro de Controle do Satélite de Raio-X Chandra, que fica na periferia de Boston. Os buracos negros fazem todo tipo de coisas estranhas, mas só uma fração minúscula emite esses jatos e partículas poderosos. E uma fração muito menor, como a galáxia 3C321, a galáxia Estrela da Morte, choca-se contra outras galáxias vizinhas. Isso é incrivelmente raro. A galáxia vizinha está do outro lado, a uma distância de 20.000 anos-luz. O enorme feixe de energia, maior até do que uma explosão de raios gama produzido por uma estrela moribunda, dispara sem parar. Tem uma fonte de energia aparentemente ilimitada. O que estamos vendo aqui é a menor analogia terrestre para a galáxia Estrela da Morte 3C321. Um jato está sendo disparado pelo buraco negro, quase com a velocidade da luz e... normalmente ele se projetaria a uma distância de 1 milhão de anos-luz. Mas no caso dessa galáxia, o jato está atingindo a lateral de uma galáxia vizinha e nesse ínterim está se desintegrando, distorcendo e sendo fletido. E isso está gerando todo tipo de caos nessa galáxia vizinha. Assim como o edifício está desviando o jato de água, os planetas e estrelas na galáxia vizinha estão desviando a maior parte das partículas agressoras.
Na verdade, esse jato é um enorme feixe de energia e partículas. E essas partículas foram superaquecidas ao ponto de formar um plasma. O plasma é uma mistura de elétrons e íons superaquecidos conduzidos para o jato pelo imenso campo magnético do buraco negro. Então os jatos que saem dos buracos negros contêm muita energia e eles finalmente podem acelerar partículas, de modo a emitir luz e talvez até raios gama. Esses raios são incrivelmente potentes. E muito duradouros. Alguns cálculos revelam que o jato de energia da galáxia Estrela da Morte já está ativo há quase 2 milhões de anos. Para obter seu combustível, ela devorou toda uma outra galáxia. Ela tem muito combustível. O que nós achamos que está acontecendo é que houve uma fusão anterior, em que outra galáxia caiu dentro da galáxia principal. E temos esse belo penacho de poeira sugerindo que uma galáxia foi desintegrada. E que é isso que leva a massa para dentro do buraco negro. Após consumir o suprimento de partículas de plasma de outra galáxia, a galáxia Estrela da Morte tem de energizar as partículas e formar um jato. Os buracos negros possuem campos magnéticos potentes e grandes velocidades de rotação, uma combinação que de algum modo incendeia o jato de partículas. Os cientistas acreditam que o motivo pelo qual os jatos são disparados em uma determinada direção tem a ver com toda a poeira e gás que circundam o buraco negro. No caso de uma galáxia ativa, como a 3C321, que tem um buraco negro supermassivo no meio, existe uma rosquinha ou toro de material à sua volta. Nesse caso, partículas altamente energizadas perto do buraco negro não conseguem emergir daquela região através da rosquinha ao longo do plano da galáxia. Elas só conseguem emergir ao longo deste eixo, onde existe relativamente pouco material para obstruí-las. Infelizmente, para a galáxia vizinha, elas estão diretamente voltadas para o buraco. E a zona de impacto do jato equivale ao disparo de uma espingarda cósmica. O problema desse jato com partículas de alta velocidade e radiação atingir aquela pequena galáxia a 20 mil anos-luz de distância é que o jato é largo o suficiente para envolver uma grande quantidade de estrelas nessa galáxia. Então, qualquer criatura vivente em qualquer um dos planetas, orbitando qualquer estrela nessa galáxia, corre grandes riscos agora. E se a nossa Via Láctea estivesse sendo atingida pela galáxia Estrela da Morte? Põe a Terra no caminho do jato e o seu efeito sobre a camada de ozônio seria enorme e mortífero. Os raios gama do jato da galáxia 3C321 convertem o gás nitrogênio em óxido nitroso. E acontece que o óxido nitroso pode ser um catalisador na destruição do ozônio. Então, numa questão de semanas ou meses, talvez até um ano, a camada de ozônio será completamente destruída. Essa é uma consequência drástica. Mas assim como em muitos fenômenos observados no universo, existe um paradoxo recorrente. Da morte vem a vida. A galáxia 3C321 não só destrói, ela também cria. Uma das coisas que eu mais gosto sobre essa galáxia é que ela demonstra claramente que os buracos negros não ficam apenas engolindo coisas no universo, eles não são apenas arautos da destruição. O jato que está saindo dessa galáxia está castigando a lateral de uma galáxia vizinha, e sim, é claro, essa é uma força destrutiva. Mas o seu legado é que as nuvens de gás que são comprimidas durante essa interação são capazes de formar estrelas, e as estrelas podem formar planetas, e os planetas podem até formar vida. Então existe esse belo ciclo de nascimento e renascimento e destruição, que é sinônimo com o universo e os buracos negros. Algum dia, no futuro, a nossa própria Via Láctea pode formar a sua própria fusão com a vizinha galáxia de Andrômeda e criar uma nova galáxia Estrela da Morte. Um ato violento que certamente selaria o destino da Terra. É provável que esse evento só aconteça daqui a alguns bilhões de anos. Mas existem outras ameaças estelares passando pela nossa galáxia e em alta velocidade. São as estrelas hipervelozes e nada é capaz de detê-las. Para o olho humano, as estrelas pintam um retrato tranquilo nos céus.
Mas olhando de perto, algumas são estrelas da morte à beira da extinção. E essas feras cósmicas são